Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e você sabe que daqui a 5 anos você vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro ou muitíssimo dinheiro? É isso que a gente vai conversar aqui hoje, estou com um convidado, Diego Hernandes, tudo bem, Tudo bem, cara? Ricardo? Olá, Joia. pessoal. Galera, a gente vai fazer umas contas aqui, vai mostrar para vocês que 5 anos hoje é o necessário para dobrar o patrimônio, para ter os juros compostos trabalhando e uma vida financeira boa no futuro. O Diego trouxe aqui o computador dele, todas as simulações, e ele vai falar um pouquinho também sobre o cenário de investimentos, né? Porque tem muita coisa interessante para investir. Exato. Desde opções mais conservadoras até opções mais arrojadas, né? A gente vive um momento ali de oportunidades na renda fixa mais simples até operações mais sofisticadas. Então, o investidor que está atento consegue, né, aproveitar bastante as oportunidades. Muito bom. Então, pessoal, aqui a gente não vai fazer só um vídeo teórico mostrando simulações, vamos mostrar sim que o dinheiro investido no longo prazo vai trazer fruto para nós, mas a gente vai falar um pouco também sobre onde investir, né, com o Exato. cenário de investimentos, porque para quem ainda não conhece, o Diego Hernandes, ele é economista, ele também é gestor de wealth, né, de patrimônio, ele faz esse atendimento individualizado com as pessoas, inclusive vou pedir para ele explicar um pouquinho o serviço dele, mas a gente vai deixar aqui um link na descrição, que é um formulário onde quem tiver interesse no atendimento individualizado pode preencher, porque aí depois o Diego, a equipe do Diego, entra em contato. O Diego é uma pessoa que eu confio 100%, então se você está buscando alguém para conversar individualmente sobre o seu patrimônio, é com ele. Exato. Sou fundador da Ativa Investimentos. Ativa Investimentos é uma consultoria de investimentos independente. Então, qual que é a diferença, né? Quando você coloca um dinheiro no banco, o gerente do banco, que é funcionário do banco, ele não está ali, né, exatamente 100% para os seus interesses. Ele está ali para bater a meta dele, vai te orientar um produto ou serviço que o banco, né, colocou ali para ele colocar para você. O assessor de investimento de uma corretora, você colocou dinheiro na corretora lá, o assessor ele é um preposto da corretora, ele é um vendedor de produtos. Então ele vai sempre te mostrar produtos e aí cabe a você falar, poxa, esse produto aqui faz sentido ou não para a minha carteira. O consultor de investimentos ele vende um serviço, então ele mostra para você, né, qual produto você tem que ter. Então não é uma venda de produtos, ele fala, poxa, qual produto que o cliente precisa ter. E melhor que isso também, o fato de sermos independentes, né, nós não temos vínculo com nenhuma corretora, nenhuma subordinação com casa de análise, com banco. Então, sai tudo da nossa cozinha ali. Então, toda a análise, toda a indicação, ela é 100% para o cliente, para o crescimento. Não, então, galera, é assim, é um alinhamento de interesse muito eficiente, né? E é o que eu digo. Se você tem esse interesse de um contato individualizado, o que eu gosto assim do trabalho do Diego, também da Ativo, é que eu conversei com ele, ele falou assim, todo mundo que vem pelo Lucro FC, ele mesmo atende, né? Porque a gente conversa com outras pessoas, principalmente quem tem um patrimônio grande, e às vezes acaba sendo atendido por alguma outra casa, alguma outra consultoria, acaba sendo atendido por um funcionário que de repente não tem tanta experiência. Então vocês vão ver agora que o Diego ele tem experiência nesse cuidado em cenários econômicos também, além do atendimento com as pessoas. Então, para mim, isso é um diferencial positivo. Exato, e aí não fica trocando, né? Aquele negócio, você coloca o dinheiro numa corretora, é um assessor, porque meu assessor do ano passado era um assessor, o assessor de agora, ou o gerente né, da conta. Não, aqui todos os clientes que vêm do Lucro FC, a gente faz questão de ir do início até o fim da jornada para acompanhar o cliente. Então não existe, né, troca de viés, troca de analista, não. É do início ao fim a gente acompanha o cliente. Muito bem, então deixaremos um link aqui na descrição para você preencher o formulário se tem interesse nesse serviço. Agora, pessoal, primeira parte aqui do nosso vídeo, a gente vai mostrar o impacto desses juros compostos trabalhando até um momento de uma taxa de juros no Brasil muito alta. Isso acaba até beneficiando a gente quando vai fazer esses cálculos de valor futuro, né? Depois nós falaremos sobre outras opções. Por exemplo, o Diego me disse aqui que ele está muito de olho no investimento em dólar nesse momento, falaremos sobre isso também. Só que não tem como a gente não falar de uma taxa Selic de 15%, né? Exatamente. Até mostrando as contas aqui. Exatamente. Então, o prêmio pelo risco, cada vez mais no Brasil, ele fica reduzido. Por quê? Uma operação sem risco, ela acaba ali performando e entregando um resultado muito interessante para o investidor. Então, o investidor de longo prazo que se atenta e faz, né, opera os ciclos econômicos da melhor forma. O que é operar os ciclos econômicos? O momento certo de prefixar os ativos,
o momento certo de apostar mais em ativos ali pensando em inflação, o momento certo de pós-fixar os ativos. Então, se você opera de forma correta os ciclos econômicos, a renda fixa sem risco, sem volatilidade, respeitando o fundo garantidor de crédito, vai te levar ali a um caminho bem longevo, né? Um caminho bem interessante. E aí a gente vai colocando mais, né, apetite no portfólio, colocando um pouquinho de risco no portfólio para que o cliente, né, além da renda fixa, ele consiga gerar o que a gente fala de um alfa, né, um ganho em adicional ao que ele vai ganhar na renda fixa, que já é algo muito relevante. E aí, Diego, explica aqui para a gente por que estamos falando tanto em 5 anos. Exato. Né? Que os 5 anos com o dinheiro investido, às vezes, o começo, o pessoal está começando aqui, é difícil, muito você aporta e pouco se você vê o patrimônio crescendo, mas a gente brinca que nesse 5º ano tem essa virada, né? Que aí sim que o dinheiro, realmente você consegue ver o dinheiro trabalhando, né? Exatamente. Acho que a gente pode já ir para o primeiro modelo, né, Ricardo? Aqui na tela, olhando aqui, a gente fez uma aplicação de R$100 mil, agora em agosto 25, e esse R$100 mil é 15%, que é a nossa taxa básica de juros, né? E à medida que o tempo vai passando, e os juros compostos ajudam muito mais ainda aqui, né, a gente amadurecer um capital no Brasil, a gente vê, então, esses R$100 mil no gráfico, essa linha horizontal, e a linha aqui no gráfico de colunas, essa parte verde, o juro, né, que anualmente você recebe de forma acumulada com esse aporte. Então, no primeiro ano aqui no Start você não tem nada de juros, né? Você só tem o que você aportou ali, que no nosso exemplo é 100 mil. R$100 mil, exatamente. E de rendimento ainda não teve nada. Não teve nada, que é o momento zero, né? E aí no momento 1, ano 1, aí a gente já tem aqui R$16 mil de ganho. Então, poxa, eu coloquei R$100 mil a uma taxa de 15%, no ano 1 aqui, em agosto 26, já tem R$16 mil de juros. Então, patrimônio seria 116. 116 Soma mil um com o outro. Exatamente. E aí, à medida que o tempo vai passando, né, os juros compostos vão fazendo esse trabalho, de forma que, em 5 anos, a gente vai ter R$110 mil de geração de rendimento, de dinheiro na sua conta, mais os R$100 mil aportados, ou seja, você vai ter mais juros do que necessariamente o principal colocado. E daí em diante, mais ainda, né? Importante ressaltar que essa simulação aqui é um aporte único. Exato. No dia zero de R$100 mil. E olha que legal quando a gente vê o gráfico de barras, pessoal. Ultrapassou. Então aqui, a partir do 5º ano, seu dinheiro, seu patrimônio dobrou. Por quê? Os juros trabalharam por você. Né? Esses R$110 mil, você não fez nada. Estava dormindo, deixando o dinheiro trabalhar. E isso daí, esse gráfico aqui, pessoal, tem 10 anos, né? Então a gente vê que a barra verde só vai subir, são os juros compostos. Se a gente tivesse o gráfico aqui de 20, 30, 40 anos lá no futuro, isso aqui ia ser exponencial, ia ser assim, um foguete lá para cima. Exatamente. É importante frisar que estamos falando de valores nominais, né? A gente entende que a inflação, ela de certa forma, ela corrói um pedacinho desses valores, mas ainda assim a gente tem, né, um patrimônio, e é uma fatia do patrimônio, a fatia conservadora do seu patrimônio que está sendo bem remunerado. Então, em termos nominais, a gente fala que em 5 anos, a taxas vigentes atuais, a gente consegue dobrar o capital. Poxa, se eu falasse para você, né, você tem uma oportunidade de investimento, que uma ação, olha, eu conheço uma ação que daqui 5 anos ela vai dobrar. Você gostaria de comprar essa ação? E se eu te falasse com certeza? Então, não é uma ação, né, e não é uma renda variável, é uma renda fixa, né? O Tesouro é exatamente a taxa básica de juros hoje no Brasil. Exato, com uma taxa. É óbvio que a gente também vai falar que a taxa de juros não vai continuar para sempre. Exato. Mas, por exemplo, hoje você conseguiria comprar um título do Tesouro pagando 14% ao ano, praticamente. Ou um CDB, por exemplo, pagando 15% ao ano. Né? Então, existem essas opções. Mas é importante que o Diego ressaltou aqui essa questão da inflação. Tem muita gente que acessa esses vídeos e fala assim: ah, é mentira essa conta que você está fazendo, porque lá no futuro, R$100 mil não vai ser o mesmo dinheiro. Não vai, mas você entendeu que você criou uma máquina de dinheiro? Mesmo que não seja, que não reponha totalmente a inflação, Exato. É dinheiro ganho, dinheiro no seu bolso. E, obviamente, quem faz aportes mensais, a dica é sempre aumentar um pouquinho o aporte todos os meses para superar o efeito da inflação. É que esse nosso exercício aqui foi um aporte único. Beleza, tem a inflação corrói o poder de compra. Mas pode ter certeza que você está ganhando dinheiro. Muito acima da inflação, né? A inflação é como se ela fosse uma base que ela levasse em consideração
todos os seus investimentos são corridos pela inflação, toda a carteira, todo o portfólio. Então ela é uma base que, se a gente está olhando renda fixa, olhando a renda variável, ela tem que ser olhada, tem que ser olhada e descontada no mesmo formato, né? Então, assim, essa fatia de renda fixa ela vai ser ali, né, vai crescer, né, de forma exponencial, e aí acaba ficando que a parte de renda variável que a gente tem, que faz essa gestão, num cenário de juros elevados, a gente acaba ali, né, tendo mais facilidade. Por quê? A gente consegue acessar um pouco mais de risco, dado que a parte de renda fixa ela tem um colchão, uma reserva, um crescimento que você tem ali, uma certa certeza que vai acontecer durante o ano, e você consegue acessar um pouco mais de volatilidade na renda variável, que ainda assim o seu portfólio, caso a renda variável venha contra a sua carteira, você consegue suportar essa volatilidade. Excelente, excelente. Esse ponto que o Diego já nos traz aqui mostra essa ideia da carteira, da diversificação, de aproveitar um momento de renda fixa boa também, aquela fatia mais segura, mas vamos aproveitar e já falar dessas outras oportunidades que existem, né? Porque uma carteira de investimentos é montada por vários ativos. Exato. Te mostrou aqui uma taxa básica de juros? Beleza, 15% foi nossa simulação. Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, no Tesouro Direto ou mesmo na renda variável? Porque varia, né? Simulações funcionam para a gente entender o potencial dos juros compostos. Mas o que nós temos hoje? Exato. Aí partindo do mais conservador para o mais arrojado, né? Em segundo ponto, de novo pensando nessa perspectiva de dobrar capital em 5 anos, a gente tem ali o Tesouro Direto, né? O Tesouro IPCA 2050, pagando ali perto de 6,70. Mostra para a gente como é que está hoje aí Então, no site. Hoje, o cenário, né, para Tesouro, o que a gente tem? A gente tem os pré-fixados aqui, né, em 13,44, 13,52, os IPCAs, né? A gente tem ali o IPCA 2029, IPCA mais 7,49, uma taxa bem extraordinária, IPCA mais para 2040, IPCA mais 6,94 e para 2050, 6,76. Acho que até respondendo até uma pergunta que é muito recorrente, Ricardo, o pessoal sempre pergunta bastante, mas poxa, mas por que eu vou comprar o Tesouro IPCA 2040 ou 2050 com taxas menores, sendo que eu tenho IPCA, né, para 2029 a 7,49? Primeiro porque você vai carregar o seu patrimônio a uma taxa de IPCA mais por muito mais tempo. Então, poxa, 2040 eu tenho aqui, né, 11 anos a mais, a 6,94. Quando vencer o IPCA mais 2029, eu tenho que realocar esse patrimônio. Quando eu estou com o IPCA 2040, eu tenho, né, uma taxa, a gente chama um cupom de inflação, uma taxa além da inflação garantida por muito mais tempo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a gente está, né, pensando aqui em marcação ao mercado, ou seja, quando essa taxa de juros cair, a gente tem ali uma apreciação, o preço ele evolui, ele aumenta. Então, quando a taxa de juros cai, o preço sobe e a gente pode vender a mercado. Quanto mais longo é esse prazo desse título, maior o efeito, maior a sensibilidade de marcação ao mercado. Então é isso que a gente está pensando aqui. Muito bem, excelente a sua explicação, Diego, e eu acho que tem esse ponto, quando a gente fala de um Tesouro IPCA, uma das possibilidades é carregar até o vencimento. Então, se eu tenho a tranquilidade de levar até 2050, por exemplo, hoje eu estaria garantido IPCA, que é a inflação, mais 6,7 ao ano até 2050. Né? Mas se eu quero resgatar esse dinheiro aqui até 2029, temos uma opção aqui também. Tá? Isso é levar até o final. Mas teve um outro vídeo que você veio aqui no canal, que a gente vai até deixar aqui em cima, que o Diego explicou bem esse possível ganho com a marcação a mercado. E eu acho que você tem um gráfico aqui para mostrar para a gente que tem essa possibilidade, que é o quê? Você não carregar até o vencimento e você resgatar, tá? Porque um título do Tesouro IPCA, você pode vendê-lo antecipadamente, ou seja, resgatar esse dinheiro qualquer dia útil. Tá? E dependendo do cenário econômico, da inflação ou da taxa de juros, esse valor pode ser maior do que você gostaria ou menor. Então dá para você fazer uma estratégia também. Exato, Então, esse aqui é um gráfico que a gente montou. A gente costuma dizer, Ricardo, que a gente está passando um cenário muito próximo do ano de 2015 aqui no Brasil, que foi bem ali a época do impeachment, né, do governo Dilma. Então, quando a gente olha os ativos precificados muito semelhantes àquela época, a gente toma ali, né, se são ativos bons, a gente toma ali como projeção o que aconteceu dali para frente, 2, 3, 4, 5 anos. E a gente pegou aqui, o Tesouro IPCA na ocasião era 2035, e naquela, inclusive nesse vídeo que você comentou, a gente fez um exercício com IPCA mais 7. A gente foi verificar
com IPCA mais 6, qual que seria, né, o desdobramento dessa história em 5 anos? Então, aqui é um exercício de 2005, a gente comprando a IPCA mais 6, que foi uma compra até que ruim para aquele período, só lembrando, aquele período chegou IPCA mais 7,80, então a gente está falando assim, poxa, a gente fez uma compra aqui, não pegamos o time o mais, né, o melhor possível, não foi o time melhor, mas foi uma taxa interessante ainda. Então, IPCA mais 6, a gente comprou em junho 15, quando a gente chega aqui, olha, nesse pico, em 2019, em outubro de 19, a gente tem um ganho aqui de quase 140%, enquanto o CDI nesse período deu 50%, ou seja, mais de 2 vezes, quase 3 vezes o CDI, né, 300% ali do E CDI. isso a gente está falando um período de mais ou menos uns 4 anos ali, de 4 anos. 2015 a 2018. Até legal a gente ter esse exemplo, porque é uma dúvida que o pessoal tem, né? Uhum. Beleza, estou pensando em marcação a mercado, não quero levar até o vencimento. Mas será que mês que vem eu já vou vender? Às vezes não, pode ser que Exato. demore 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos para chegar ali num momento melhor. Que você pode decidir vender e abocanhar esse ganho, ou Ou não, não, pode exato. levar até o vencimento também. Exatamente. Então, poxa, aqui IPCA mais 6, não foi a melhor taxa possível, foi uma taxa ali bem intermediária. Hoje a gente está falando que as taxas, né, um 2040, que é análogo a esse IPCA 2035 na época, era IPCA mais 6, hoje está IPCA mais 6,94, ou seja, 1% a mais ali Uhum. ainda do que o que a gente tem no exercício. Então, assim, com um pouquinho mais de volatilidade, um pouquinho mais de risco, as chances de mais que dobrar o capital em relação ao primeiro, né, modelo que a gente mostrou, são muito grandes no Tesouro Uhum. IPCA 2040 ou 2050. Muito bem, então essa composição de renda fixa, né, a gente vê que o tesouro ele está interessante. Agora olhando para a renda variável, né, também pensando assim um horizonte mais de longo prazo, né, pessoal, a gente está fazendo um vídeo aqui hoje pelo menos 5 anos, 5 anos o dinheiro investido em renda variável, o que que você está olhando aqui para a gente? Para a renda variável, inclusive assim, abrindo um pouco mais o que a gente está enxergando lá na Ativa Investimentos, né? A gente sabe que o ano que vem vai ser um ano bastante turbulento por conta de eleição. A gente tem olhado muito mais para o mercado internacional, aproveitando que o câmbio está bem desvalorizado, voltou bem, né? Chegou a bater 6,30 no final do Uhum. ano, agora a lei está oscilando em 5,40, 5,50. Então a gente está compra no Brasil apenas o que for oportunidade, mesmo muito ali evidente, mas a gente tem alocado muito mais, né, o patrimônio para o mercado internacional. Qual que é a Uhum. premissa que a gente adota, né? Tudo que acontece lá fora, né, de caótico, impacta no Brasil, às vezes impacta numa sensibilidade maior do que aconteceu lá fora. E tudo que acontece no Brasil tem efeito zero lá fora. Uhum. Então, se é para a gente, né, para termos ali 2 impactos negativos, a gente prefere ter um impacto negativo. Tá. Então a gente compra no Brasil só o que for oportunidade efetiva e lá fora a gente tem acessado um pouco mais. E a gente tem visto como oportunidade, né, olhando aqui na nossa tela, esse aqui é o S&P em reais. Então, esse aqui é um... S&P são as 500 maiores ações da Bolsa norte-americana, Exatamente. né, e o gráfico aqui só sobe, né? É um Exato. histórico de quanto tempo? 11 anos, né? O histórico de 11 anos. E, detalhe, a gente está passando aqui por pandemia, a gente está passando aqui por crises, né? Está passando por uma série de questões, de conflitos, e mesmo assim a Bolsa Americana é ascendente, de forma que, nesses 11 anos, a gente está falando de um crescimento aqui dessa Bolsa Americana em reais de 810%, aqui 805, 810%. Então, é um crescimento extraordinário. A gente teve ali uma correção muito forte no início do governo Uhum. Trump, que estamos aproveitando ainda. Essa correção ela não chegou ainda no final, né? Se a gente olhar aqui, olha, no finalzinho do ano passado para agora, a gente teve essa correção aqui de aproximadamente 20%, né, do final do ano para cá, tive uma correção aqui de 23% na Bolsa Americana, voltou aqui aproximadamente 18% e ainda tem aí um espaço aqui para voltar de mais uns 10% para voltar ao que Uhum. era antes e depois continuar crescendo, que a gente vê aqui no gráfico é um Uhum. crescimento muito grande. Então, essa é a terceira opção que a gente Legal. imagina. Obviamente, né, pessoal, quando a gente fala de renda fixa, é uma previsibilidade maior. A renda variável, ela varia muito, né? Então, assim, nada é uma certeza de garantia de ganho futuro, mas a gente percebe que, olhando historicamente, ter uma fatia da carteira ali em ativos de renda variável tem um potencial muito grande, como o Diego mostrou, por exemplo, aqui nos últimos 10, 11 anos, a Bolsa de Valores norte-americana em reais valorizou muito. Então, sempre pense uma composição de carteira e respeite sempre o seu perfil como investidor também.
E mais uma vez, eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer ter mais contato aqui com o Diego. Cara, obrigado pela Obrigado, Ricardo. participação. Obrigado, até mais. Valeu. E deixa aqui nos comentários se você quiser que o Diego volte.